vocês me falam. Vai dar uma plaquinha. E a gente está transmitindo pela página da Fundação, que é da Fundação Nacional da Pascoalina de Rio de Janeiro. Rio. No Facebook. Já começou? Vamos lá? Pode? Luiz, só pede para o pessoal trazer água depois de ler. Pode começar? Vamos lá? Alô? Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Nós estamos agora dando início aqui ao programa de formação política do PDT, Trabalhismo em Diálogo, que nessa noite vai ter aqui um belo debate. Nós já temos aqui a presença dos nossos convidados. Nós hoje vamos comemorar, não, nós vamos relembrar uma das principais figuras da polícia e dos direitos humanos, que foi o coronel Nazaré Cerqueira. Fazem 20 anos que o coronel foi assassinado, brutalmente assassinado. E hoje, no momento que a gente precisa aí discutir formas alternativas para a segurança pública ainda no estado do Rio de Janeiro, ainda é um problema aí que a sociedade o tempo todo questiona as metodologias empregadas pelas organizações do Estado. Então, nós hoje aqui, a gente vai relembrar essa grande figura que foi o Nazaré Cerqueira, o coronel Nazaré Cerqueira, que foi comandante da Polícia Militar num momento muito especial para a política de segurança, que foi o governo de Leonel Brizola, que trouxe uma série de inovações para a segurança pública. Nós vamos relembrar a figura do coronel Nazaré Cerqueira e a gente vai discutir aqui polícia e direitos humanos. E para isso a gente trouxe aqui uma verdadeira seleção, né, uma seleção brasileira, muito mais do que a seleção brasileira. Nós trouxemos aqui companheiros que têm uma grande carga histórica, têm autoridade para falar dessas questões, que são, vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, que são o coronel da reserva hoje, né, mas sempre coronel Ibis Pereira, foi comandante da Polícia Militar, é um policial militar que tem aí uma história sempre lastreada aí, também pelo resgate, pela defesa dos direitos humanos, que tem aí uma grande contribuição para a sociedade, para o estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui a nossa querida companheira do PDT, deputada Marta Rocha, nossa pré-candidata a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que também foi chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro, chefe da Polícia Civil, que também pautou toda a sua atuação enquanto chefe de polícia, construindo uma segurança pública muito focada para a valorização dos servidores, dos direitos humanos, né? Foi uma chefe de polícia realmente muito diferenciada. Então, a gente tem o prazer também de ter a deputada Marta Rocha aqui. E aqui, do meu lado direito, mas também à minha esquerda, o professor aqui, amigo, historiador, professor Oswaldo Monteal, que é um estudioso das questões também da segurança pública, e que também tem um livro, né, Oswaldo? Tem um livro com o Ibis. Ah, nem sabia que era com o Ibis. Mas tem um livro com o Ibis aí sobre o coronel Nazaré Cerqueira. Então, a gente trouxe aqui verdadeiramente uma seleção para discutir esse tema. Eu vou passar aqui já para começar os trabalhos, lembrando que a gente está fazendo a transmissão. Então, dá boas-vindas aqui também na nossa transmissão, através da página
do Facebook da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, Rio. Então, todos que quiserem transmitir, que estão aqui na nossa plateia, sejam muito bem-vindos e que possam também espalhar aí o link para que mais pessoas possam acessar as informações que nós vamos trazer na noite de hoje. Lembrando que esse espaço é o espaço cultural do PDT aqui no Rio de Janeiro, ele é um espaço aberto e que nós vamos estar, ao longo dos meses, ao longo das semanas, fazendo uma série de outras atividades de capacitação política e também atividades culturais, sempre abertas ao público, sempre gratuitas, e a gente gostaria muito que todos vocês que estão nos vendo e também vocês que estão aqui participassem disso. Então, passando aqui a palavra aqui para o nosso primeiro craque do time, Coronel Ibis, a palavra é sua. Aliás, desculpa, pessoal, perdoe que eu estou meio nervoso aqui no meio desse time aqui. Deputada Marta Rocha, a palavra é sua. Boa noite a todas e todas. Eu quero muito agradecer o convite de estar aqui nesse espaço tão especial para nós, para todos nós aqui, não só do PDT, mas eu tenho certeza que esse espaço vai fazer parte do coração do povo carioca. E eu quero dar uma saudação muito especial para o meu querido, vou chamar de companheiro, o Ibis, que foi comandante-geral da Polícia Militar, um companheiro antigo de discussão desses temas que nos afligem, que é a construção de uma sociedade que seja justa, solidária. Dizer da minha alegria de encontrar aqui o Oswaldo, também um companheiro antigo que nós que temos assim, estamos na mesma diretriz, a gente sempre, em algum momento, se reencontra nos debates da vida. E dizer para todo mundo que está aqui, que acho que a gente teria que começar essa fala dizendo assim, Nazaré Cerqueira presente, sempre presente, né? E vale a pena a gente voltar no tempo para lembrar aqui a primeira gestão do nosso querido governador Leonel Brizola, quando o Brasil saía de um processo da ditadura, entrava num processo de redemocratização e não à toa, apesar de todos os movimentos que foram feitos para não deixar transparecer para a sociedade que o Brizola seria eleito naquele momento, mas apesar de tudo, de todos os movimentos, Brizola é eleito governador do nosso estado. E naquele momento o Brasil fazia um grande debate sobre direitos e garantias, né? Não é à toa que nós tivemos logo a seguir uma Constituinte, não é à toa que naquele momento nós tivemos uma presença forte de mulheres na política, não é à toa que construímos o lobby do batom, não é à toa que discutimos, por exemplo, né, esse grande preceito que a casa é um asilo inviolável do cidadão, nela não podendo entrar, salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. E não é à toa que a gente trouxe na Constituição da República que todos são iguais perante a lei, independente de raça, independente de religião, de gênero ou de orientação sexual. E quando a gente pensa nas instituições de segurança, e eu quero dizer, seja a Polícia Civil ou a Polícia Militar, nós estamos falando de instituições que chegaram ao Estado brasileiro, a Polícia Civil em 1808 e a Polícia Militar em 1809. Então, nós estamos falando hoje de instituições que estão aí há mais de 200 anos. E, curiosamente, naquele momento, a escolha do secretário da Polícia Militar talvez tivesse, não contrariado, que eu acho que o coronel Nazaré Cerqueira era um líder. Eu não quero dizer que tivesse contrariado o desejo da tropa, o desejo da instituição, mas era, no mínimo, algo diferente do que habitualmente a gente poderia encontrar. O coronel Nazaré Cerqueira era alguém formado em filosofia, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com ele na segunda gestão do governo Leonel Brizola, e ele sempre dizia que
ele dizia que o que ele gostaria de ter um dia trabalhado era com a questão da infância e da adolescência. Portanto, quando ele é escolhido comandante-geral da Polícia Militar e secretário da Polícia Militar, e vamos fazer uma observação. Em 1983, Brizola é eleito governador do Estado. No ano seguinte, o companheiro Darcy Ribeiro é lançado candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. E Darcy Ribeiro perde a eleição porque se viveu aqui a maior fraude já vista no Estado brasileiro, em particular no Rio de Janeiro, que foi alguém dizer que ao ser eleito, acabaria com a questão da violência em 6 meses. E o que essa pessoa fez foi destruir o projeto dos CIEPs. E os 6 meses passaram, esse governo construiu presídio em vez de construir escola, e ato seguido não foi reeleito e volta Leonel Brizola na sua segunda gestão. E quando Brizola deixa a segunda gestão para se candidatar à presidência da República, aquele que foi eleito, a primeira coisa que fez foi acabar com a Secretaria da Polícia Civil e acabar com a Secretaria da Polícia Militar. E olha que coisa curiosa, hoje, no governo atual, que chegou e foi eleito também com a agenda da segurança, qual foi a primeira decisão do atual governo? Resgatar a Secretaria de Estado da Polícia Civil e a Secretaria de Estado da Polícia Militar. Eu faço questão de dizer isso para mostrar o quanto o governo Leonel Brizola estava à frente do seu tempo e quanto ele tinha efetivamente uma visão de futuro. E o coronel Nazaré Cerqueira, ele traz para a Polícia Militar, e eu não tenho dúvida que o IBES vai poder contribuir isso de uma forma mais profunda, mas ele traz para a Polícia Militar o entendimento do que é o policiamento comunitário. Quando ele traz esse entendimento, e que bacana que tanto Oswaldo quanto o IBES fizeram esse livro sobre o coronel Cerqueira, que é, sim, reverenciar a memória de uma figura tão importante, o que ele quer dizer é exatamente o seguinte, é que não dá para pensar em segurança pública sem colocar esse policial num contexto da sua localidade e sem deixar de perceber que esse policial ele tem que ter minimamente compromissos com a cidadania. Há uma frase que eu gosto muito, que é do professor Ricardo Balestreghi, que ele diz assim, o policial é o pedagogo da cidadania. O que ele quer dizer com isso? É porque a imagem do policial, e em particular da polícia militar, que é a primeira resposta que a sociedade busca diante do perigo, ou diante, né, do momento que você contraria a convivência social, o policial civil, o policial militar em particular, ele é o retrato do Estado. Portanto, ele não pode ser o retrato apenas do poder, ele tem que ser o retrato da cidadania. Por isso, tudo para o bem ou para o mal, tudo que é feito pelos policiais, pelas polícias, acabam impactando na sociedade e, de alguma forma, retratando o governo para o qual eles estão trabalhando. E eu quero dizer o seguinte, que naquele momento a gente instalou, a partir de 1983, a agenda da segurança que nunca mais saiu da agenda contemporânea. Então, eu quero dizer que, em 1987, o que decidiu a escolha do governador foi alguém acreditar na fraude eleitoral que dizia que em 6 meses nós iríamos acabar com a violência. Vencido 1987, nas próximas eleições, na eleição de 92 precisamente, alguém mostrou
que não acabou com a violência em 6 meses, que não adiantou construir presídios, que a gente que só tem uma maneira de enfrentar isso, que é através da educação, e novamente Leonel Brizola foi eleito. Quando nós chegamos em 96, mais uma vez, nós chegamos em 96, 97 com os índices altíssimos, por exemplo, de sequestro. E mais uma vez a questão da segurança foi pautada e isso nunca saiu. E a sociedade, ela se divide. Ora ela diz, eu quero bato, prendo e arrebento, e ora ela diz, não, peraí, que não é bem assim. Eu quero alguma coisa que seja diferente, que é o compromisso com a cidadania, o compromisso com os direitos humanos que fazem parte dos preceitos constitucionais. E para terminar, eu quero dizer que o coronel Nazaré Cerqueira, ele enfrentou grandes desafios. Nós tivemos aqui, não podemos deixar de citar aqui, e eu estava lá à frente de um departamento, nós tivemos aqui do lado a chacina da Candelária. No mesmo ano, nós tivemos a chacina de Vigário Geral. Essas questões foram muito impactantes dentro da própria instituição. E o coronel Nazaré Cerqueira, em nenhum momento, fugiu do seu compromisso, que era de entender que é possível, sim, fazer uma polícia vinculada à comunidade, uma polícia que ouça a comunidade, que conheça a comunidade, e foi mais ou menos isso, e talvez o Ives vá falar isso com mais detalhes, do que esse projeto das unidades de polícia pacificadora. Porque quando você faz uma operação, você vai com um propósito, mas é preciso que você trate ali do resgate do território. E o resgate do território só vai ser feito com educação e com políticas públicas. Não há outra maneira de resgatar o território. E para terminar, eu quero lembrar aqui, né, que na figura do coronel Nazaré Cerqueira, nós trouxemos, né, depois com a saída dele, ele construiu, né, ele fundou um instituto de criminologia, ele foi um grande estudioso da segurança pública, ele escreveu, né, os cadernos da cidadania. Então eu acho que a gente tem uma obra do coronel Nazaré Cerqueira muito interessante, que sem dúvida nenhuma hoje ainda vai ser objeto dessa análise, né, dessa questão da segurança pública. E eu acho que a gente pode, sim, estabelecer um divisor de águas, né? Antes e depois de Nazaré Cerqueira, e contextualizando exatamente, né, o momento que ele chega à Polícia Militar, ele era um homem negro, né, e ele era um homem qualificado, à frente do seu tempo, com a capacidade de entender o que deseja a comunidade, entendendo a sua instituição, respeitado na sua instituição, respeitado pelos seus pares. Então, eu acho assim que seria um momento muito interessante que a gente hoje está mais uma vez discutindo as questões da segurança pública, o que mostra que ao longo desse tempo, né, a gente tem feito alguns ensaios, mas verdadeiramente a gente não entendeu que segurança pública é política de Estado e não política de governo. Talvez se a gente tivesse entendido isso e não tivesse preocupado com a questão eleitoral, talvez o resultado do Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro poderia ser outro. Então, vamos aqui homenagear Nazaré Cerqueira e vamos ter a coragem que ele teve de entender que é possível, sim, trabalhar na questão da segurança pública, mas é possível, sim, também não deixar para trás esses valores que são tão necessários na convivência social, que é a solidariedade, o respeito, o enfrentamento ao preconceito e, sobretudo, o respeito aos direitos humanos. E se isso não bastasse, né,
Outro dia me fizeram essa pergunta e eu quero trazer aqui duas frases. Uma do hino da Polícia Civil e outra do hino da Polícia Militar. Na Polícia Civil a gente diz assim: Polícia Civil em defesa de quem precisar. Portanto, a gente não escolhe quem a gente quer defender, a gente escolhe aquele que precisa da nossa defesa. E a Polícia Militar diz assim: ser policial é, antes de tudo, uma razão de ser. E, sem dúvida nenhuma, o Coronel Nazaré Cerqueira entendeu na sua vida profissional o que era o significado disso e retribuiu com o seu trabalho aquilo que ele aprendeu na sua vida e, sem dúvida nenhuma, me perdoe aqui, que eu sei que teve brilhantes comandantes como o Coronel Ibis também, mas eu acho que ele deu talvez a mais importante contribuição na história da Polícia Militar. Obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Escutar a senhora é sempre muito bom. Para nós aqui do PDT é sempre um grande aprendizado e, mais uma vez, a sua contribuição aqui nessa noite, tenho certeza que vai estar brilhantando muito aqui o nosso debate e traz de verdade elementos aqui que são elementos fundamentais para a compreensão do que pode ser uma política de segurança feita dentro de um formato que preste de verdade um serviço para a sociedade, garantindo direitos, né, construída de forma que a sociedade ela seja atendida nas suas necessidades e tenha de verdade, a partir de uma política de segurança, principalmente seu direito à liberdade garantido. Então, dito isso, vou passar aqui agora a palavra para esse outro grande companheiro da polícia. Eu não me apresentei, né, no início, né? Eu também sou policial civil e tanto a deputada Marta, que foi minha chefe de polícia, quanto o Coronel Ibis, eles sempre foram, para mim, Oswaldo, sempre foram duas grandes referências de uma polícia mais humanizada, que é aquilo que o PDT sempre pregou, a construção de uma polícia mais humana que atenda a todos, independente do local de nascimento, independente da condição econômica. Essa sempre foi a mensagem que o Brizola nos ensinou. Então, Coronel Ibis, também seja muito bem-vindo e a palavra agora é sua. Uma boa noite a todos e a todas, as pessoas que estão nos assistindo. É uma grande alegria, uma grande honra estar aqui nesta noite e neste momento que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Um momento triste, mas que tem que ser um momento de resistência também, e de luta, para todos nós que acreditamos na democracia, que acreditamos que a convivência dos seres humanos tem que se dar em bases respeitosas, em bases igualitárias. Para todos nós que ainda acreditamos na solidariedade e que sentimos compaixão pelas pessoas menos favorecidas, pelos mais fracos. Nós estamos falando de um grande brasileiro, um grande policial e um democrata sincero. Um ator político que foi muito importante no momento chave da nossa história recente, que foi a redemocratização. Ele era um defensor da democracia. Eu jamais pensei que com 56 anos eu precisasse dizer que a democracia precisa ser defendida. Por isso que é atual esse debate, por isso que é atual falar em Leonel de Moura Brizola. Porque esse pessoal ainda tem medo desse nome. Esse nome ainda apavora. E é por isso que a gente precisa evocar a memória desse grande brasileiro que foi Brizola, que foi Cerqueira. Vejam os números da segurança pública no Brasil. Nós estamos com mais de 700 mil presos. Um país que disse, no dia 5 de outubro de 1988, que iria construir uma sociedade justa, livre e solidária. 30 anos depois, chega com essa população de encarcerados, que é a terceira maior população de encarcerados do planeta. Sem que isso nos traga qualquer tipo de segurança. Nossas cadeias estão abarrotadas, enquanto nós estamos tremendo de medo.
As nossas polícias matam demasiadamente. Não dá para comparar isso com nenhuma outra do mundo. Ano passado foram 6.220 pessoas mortas pela polícia. Aqui no Rio de Janeiro, até julho, apenas aqui, foram 1.075. E o outro lado dessa moeda, a quantidade imensa de policiais que morrem. Foram 343 policiais mortos no Brasil ano passado. 87 em serviço e 104 cometeram suicídio. Morreram mais policiais no Brasil no passado vítimas de suicídio do que em ação. O que significa que tem alguma coisa errada. Essa tropa na rua está sofrendo. Ela está adoecida. Ela está adoecida por conta dessas loucuras que a gente tem chamado no Brasil de políticas de segurança. E aí é que está a grande contribuição do governo Brizola e de Nazaré Cerqueira. Eles entenderam como é que a gente pode ter uma polícia eficiente, ou seja, organizações policiais que efetivamente possam contribuir com o seu trabalho para a redução dos indicadores criminais, para patamares civilizados, que não é o nosso caso. Como é que essas polícias podem ser eficientes sem serem brutais? Como é que elas podem ser eficientes e, ao mesmo tempo, honrarem os compromissos do Estado Democrático de Direito? E aí onde está a grande lição de Nazaré Cerqueira e do governo Brizola, que a gente não entendeu até hoje no Brasil, que é a centralidade dos direitos humanos. O segredo está aí. O remédio para a gente ter segurança pública neste país é a dignidade da pessoa humana como valor. É apostar nisso, é investir nisso. E a gente não entendeu. Segurança pública não começa com polícia. Começa com segurança social. A gente tem segurança quando a gente não treme de medo. E não é o medo apenas de ser assaltado na esquina, é o medo de naufragar. É o medo de terminar uma faculdade e não ter emprego. É o medo de ter emprego e perder esse emprego. É o medo do salário que não dura até o final do mês. É o medo da fome. Quando a gente entende que nenhuma pessoa humana pode viver numa cidade com medo, quando a gente entende que cada pessoa tem um valor, cada pessoa é sagrada pelo simples fato de ter nascido membro da família humana, quando a gente assume isso como valor fundamental de qualquer política pública, aí é que começa a segurança. Quando a gente não valoriza os direitos humanos, para a gente não tremer de medo da esquina, a gente só tem um medo, só tem um jeito. Repressão brutal. Se direitos humanos não constituem um valor, o único modo da gente não tremer é com uma repressão brutal, é com o Estado policial, é com o Estado penal, com isso que está aí. Porque o que tem aí fora não é Estado Democrático de Direito. Apenas como casca. Como casca pode ser. O que a gente tem hoje se configurando a cada dia que passa nesse país é Estado policial. Gente, a Oxfam divulgou um relatório em 2017 dizendo que 1% da população mundial amealha a mesma coisa que os outros 99% da população mundial. Que democracia sobrevive a uma desigualdade desse nível? Que democracia sobrevive? Esse projeto, que começa a se desenhar na metade dos anos 70, esse projeto vingou hoje. Esse projeto está destruindo o Estado Democrático de Direito, está destruindo a democracia porque não precisa mais dela. E a importância do governo Brizola, a importância do trabalho de Nazaré Cerqueira, dos textos que ele deixou reunido, vai exatamente na contramão desse negócio. Dá para ter segurança pública sim. Dá para a gente viver em sociedades com indicadores criminais mais baixos? Sim. E, ao mesmo tempo, dá para ter uma polícia comprometida com a dignidade da pessoa humana.
que seja defensora e promotora da dignidade da pessoa humana. Mas isso só é possível se a gente tiver uma política pública de segurança que tenha nos direitos humanos a sua grande bandeira, que compreenda que a atividade policial ela está intrinsecamente comprometida com a defesa dos direitos humanos, com a defesa intransigente dos direitos humanos. Nós não aprendemos essa lição. E o governo Brizola pagou caro pela coragem de levantar essa bandeira. Pela coragem de dizer que segurança pública a gente constrói junto. Que a comunidade é protagonista da segurança pública. Nos anos 80, Brizola reunia nos conselhos comunitários um comandante de polícia e a associação de moradores para definir como é que a polícia deveria atuar. A Marta falava aqui de polícia comunitária. A gente hoje não consegue fazer isso. A gente fazia isso aqui no Rio de Janeiro. A gente experimentava isso aqui no Rio de Janeiro na década de 80. Isso é democracia. Isso é democracia substantiva. Isso é uma democracia para além da representação política. Isso é o protagonismo do povo num tema central, que é o monopólio da violência. Isto foi o governo Brizola nos anos 80 e nos anos 90. As nossas elites não admitem isso, não admitiam e não admitem isso. Sabotaram o governo Brizola. Sabotaram as ideias de Nazaré Cerqueira. E essas ideias até hoje são difíceis de passar na garganta desse pessoal que quer uma polícia dura contra o pobre, que quer uma polícia dura na favela. Então essa lição, ela precisa ser retomada hoje. Um outro aspecto, que eu acredito que seja central e muito atual, é o tema da militarização. Nazaré Cerqueira assume com um desafio muito grande, que é o desafio de enfrentar a herança deixada pela ditadura, pela deformação que a ditadura produziu nas instituições de segurança pública nesse país, na mentalidade da doutrina de segurança nacional que sobrevive até hoje. Porque o governo Brizola, as ideias de Nazaré Cerqueira foram sabotadas, esta mentalidade está viva. Nós ainda pensamos segurança pública em termos de guerra. Guerra às drogas, guerra ao crime. A figura do inimigo. Se tem inimigo, se uma política pública de segurança gira em torno do inimigo, isto é a porta aberta para o estado de exceção. Se tem guerra, se tem uma questão que é tratada como exceção, se isso perpassa as nossas mentalidades e os nossos discursos, isto é uma porta aberta para a excepcionalidade. Então tem Constituição. A Constituição diz que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, mas como a gente está lidando com uma situação, com o narcoterror, então eu preciso excepcionar. Então tem Constituição, mas ela não vale em todos os lugares. Essa Constituição de 1988 nunca vigorou em sua inteireza, em sua totalidade, nas favelas brasileiras. Nunca. E a gente passou 30 anos vendo isso. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve gratificação faroeste, em plena vigência dessa Constituição dita cidadã, que tem na dignidade da pessoa humana um princípio fundamental. Nós toleramos isso. Permitimos isso. O que eu quero dizer é que a nossa democracia foi sendo corroída por dentro, diante dos nossos olhos, com a conivência do Poder Judiciário, do Ministério Público, que é o fiscal da atividade policial desde o dia 5 de outubro de 88, e que parece não querer assumir essa determinação constitucional. A nossa democracia foi sendo corroída, o Estado Democrático de Direito foi sendo corroído, e hoje eu receio que dele só reste uma casca. Por isso é que as ideias de Nazaré Cerqueira, e por isso que o nome de Leonel de Moura Brizola precisam ser evocados.
porque o que está em risco hoje é a nossa democracia. Então, as ideias de Nazaré Cerqueira, os textos que ele produziu, eu e o professor Oswaldo tivemos a oportunidade de publicar uma obra. Leiam Nazaré Cerqueira. Porque eu tenho absoluta convicção de que nos textos de Nazaré Cerqueira e na experiência democrática de segurança pública que nós tivemos aqui nesse Estado, nos 2 governos de Leonel Brizola, tem um caminho para a gente. Um caminho para a gente construir uma segurança pública democrática e humanizada. Então, eu acho que esse é um desafio, e com isso eu quero terminar. O desafio nosso hoje, me parece que é rigorosamente o mesmo desafio que Nazaré Cerqueira encontrou quando assumiu o comando da Polícia Militar aos 45 anos de idade, em fevereiro de 1983. É difícil até de acreditar que depois de tanto tempo, os nossos desafios hoje sejam os mesmos que ele teve há tanto tempo atrás. E por isso eu não tenho dúvida que retomar os textos dele, reler Nazaré Cerqueira, pode ser uma grande luz para a gente tirar o país, e particularmente o nosso Estado, das trevas nas quais nós estamos mergulhados. O que vai demandar da gente muita coragem. Nós estamos diante de um tempo que a gente precisa ter coragem. Esse tempo histórico que nós estamos vivendo não admite isenção. Não admite ficar em cima do muro. Não admite ser morno. Ou a gente está do lado da democracia, disposto a brigar por ela, ou não. Essa é uma questão que me parece que, acima de tudo, não é nem uma questão de ser de direita e ser de esquerda. No nível que nós estamos, é uma questão de ainda ter consciência moral de que não é possível que seres humanos vivam como bestas, como feras. É possível que a humanidade viva em outros patamares. E isso não tem nada a ver com ser de direita e ser de esquerda. Significa ter consciência moral. Então, o nosso tempo está exigindo isso da gente. A gente precisa ter consciência moral e coragem. Coragem para construir uma sociedade democrática que essas 2 grandes figuras, essas maravilhosas figuras de Nazaré Cerqueira e Brizola, dedicaram a sua vida. E é esse o convite que eles estão fazendo para a gente. É isso. Obrigado também, Coronel Ibis, também está aqui um belo depoimento, uma fala que realmente toca muito para todos nós, acho que para toda a sociedade e também para nós, acho que nós que somos policiais, essa é uma fala que nos dirige aí uma mensagem também muito importante. A sociedade, às vezes, a gente fala muito, né, da política de segurança do ponto de vista daqueles que recebem o serviço da segurança pública, mas muitas vezes a própria sociedade ela esquece que também nós somos policiais e também recebemos o serviço de segurança pública. Então, enquanto policiais, mas enquanto cidadão, a gente precisa também de uma segurança pública melhor, mais humanizada e que também respeite e garanta os nossos direitos. Eu tenho certeza que essas experiências do governo Brizola, que foram ali muito bem tocadas e comandadas pelo Coronel Nazaré Cerqueira, elas apresentaram um caminho para a sociedade e para os policiais que também fazem parte da sociedade. Então, muito obrigado pela sua contribuição aqui. E agora, não me demorando muito, só lembrando a todo mundo que está nos assistindo, pedindo aí que compartilhem a nossa live, que façam esse grande debate que está acontecendo na noite de hoje, que ele possa chegar a mais pessoas, porque o tema da segurança pública é fundamental, especialmente aqui para nós do Estado do Rio de Janeiro, que temos um quadro aí tão conflagrado ainda, tantos e tantos anos depois desses avanços, desse tipo de política que foi discutida nos governos Brizola e pelo Coronel Nazaré Cerqueira. Então ajudem a todos nós aí, distribuindo a nossa live aí nos grupos de WhatsApp e lembrando que a gente está recebendo também perguntas aqui de todos que estejam nos assistindo. Podem mandar as perguntas, que terminando a rodada inicial a gente vai fazer aqui pergunta para os nossos debatedores. Então,
agora professor, historiador, companheiro aqui, trabalhista, Oswaldo Monteal. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao PDT, né, essa iniciativa desse importante espaço de discussão, porque os espaços de discussão no Brasil hoje estão cada vez mais rarefeitos, né? Então, historiador tem esse negócio de ficar olhando as coisas, né? Então, eu fico olhando ao redor, entendeu? Ainda mais que a gente está nesse aquário aqui, né? Ver população indo e voltando, e a população, não sei para onde é que eles estão correndo, correm para um lado, correm para o outro, tem a pressa em pegar o trem, o ônibus, né, Marta? Mas a única coisa que a gente não tem preocupação é o seguinte, de uma maneira geral, né? Está ali o companheiro lá fora, olhando, aí ele para, olha, o que será isso? Será que é uma missa? Será que é uma pregação? Será que esse homem que está falando é um pastor? Entendeu? Menos a política. Eu queria começar por aí. Houve uma depreciação da política, né? Então, parabenizar, uma completa destruição da política, inclusive quem está no poder. Quem está no poder faz uma política rasteira, né? Uma política de quinta categoria, né? Você que está me assistindo também, o internauta, sabe disso, né? Os temas nacionais, internauta, pensa, não, os temas nacionais saíram da agenda. Então, tem que parabenizar o Everton Gomes, parabéns por essa bela coordenação de atividades aqui, necessário demais essa iniciativa, é fundamental, é um imperativo. Eu estou aqui com 2 amigos e 2 dos maiores policiais que eu conheci na minha vida, creio que 2 dos maiores policiais do Brasil, né? Inclusive, depois eu tinha já uma perguntinha engatilhada para o Ibis aqui, porque, e uma para a Marta também, porque está aqui uma mulher delegada, deputada, que criou a Delegacia da Mulher, quer dizer, só isso. Então, e a população precisa saber mais disso. Não queria entrar muito assim na política partidária especificamente, mas é a única candidata viável a prefeito. Que as forças progressistas se agreguem, falo isso humildemente, tá? Se agreguem em torno da candidatura da deputada Marta Rocha, porque é a única possibilidade de vitória. Ela sabe disso, né, Marta? É a única possibilidade de vitória. No campo, ué, né, você é pré-candidata, candidata, você sabe disso. A única candidatura do campo progressista com chances de vencer, eu diria mais do que uma candidatura conservadora, mas uma maneira conservadora de pensar. Então é a única candidatura, porque as outras, no segundo turno, perdem. E você ganha. Você ganha no segundo. Você sabe disso. Você vai agregar forças. Não ganha. As candidaturas tradicionais não vão ganhar. Ou ele entende isso, ou eles entendem isso, citando Maquiavel aqui, ou vão morrer com as suas convicções erradas. Isso é um trecho bonito do Maquiavel, que ele diz: príncipes de nossa Itália, lembrai-vos que a política é feita de forças terrenas. Pô, essa lição foi em 1520. Será que os caras não aprenderam até hoje? Pô? A política é feita de forças terrenas. Isso velho e bom Maquiavel. Ou seja, de forças pragmáticas, né? Objetivas, concretas, de vitória. Né? É isso que nós precisamos agora vencer. E montar uma estratégia de vitória. Isso leva tempo, é difícil. Olha a população aí. Olha aí, gente, depois dá uma olhada, a população está... E eu vou vendo a decadência do Rio de Janeiro, né? Porque a cada minuto que passa, está mais vazia. Mais vazia, mais vazia. Cedinho aí, nem 7h30, não é isso? Não, nem 7h30, a cidade já está deserta. Vai olhando. Nós chegamos aqui, um movimento em uma certa intensidade, foi caindo. Daqui a pouco, olha, se batendo 8... Isso aqui, assim, o deserto do Saara. Né? Isso significa também a destruição completa da nossa economia.
da economia do nosso Estado? Cadê a vida da cidade? E o Nazaré Cerqueira, objeto da nossa homenagem, da nossa lembrança hoje, foi tudo isso. Eu costumo dizer, Marta, o Ibis, Everton e todos vocês, eu costumo dizer que o Brizola salvou minha vida. Assim, não é salvou não, assim, de coisa, porque objetivamente, assim, encontrar o Brizola, eu já encontrei uma vez num voo voltando de Portugal. Então, no aeroporto, falei, ô governador, ele estava ali dando sopa, eu cheguei e falei, tudo bem, governador, ele falou, falei, sou seu eleitor, hein? Ele, tá, e tal, obrigado. Não, mas no avião, né? Vindo de Lisboa para cá. Então foi quando eu conheci o governador Brizola. Fora isso, eu fiz muitas campanhas. Eu tinha 17 anos, não tinha o voto dos 16, e eu estava fazendo lá, Brizola na cabeça. Era esse o lema em 82. Brizola na cabeça. Então a gente passava na obra, estava lá o sujeito lá, estava lá o pedreiro, aí você fazia um gesto assim, e falava Brizola na cabeça, e os caras na obra falavam Brizola, repetiam. Hoje você passa, quem na cabeça? Na cabeça só se for o jogo do bicho. Desculpe. Não, mas assim, né? É uma maneira de dizer, né? Só sou isso. Porque quem vai dar, sei lá, cobra, sei lá, galinha, não sei, galinha tá no bicho, não sei. Enfim, né? Quem tá na cobra, eu sei que deve estar. Então, porra, quem que tá... Hoje a população totalmente esterilizada, né, cara? Completamente distanciada dos seus interesses. O Coronel Ibis colocou muito bem. Como é que é, Eliana? Assustada, e nem assustada, ela está com pressa, o negócio é pressa. O pessoal todo está com pressa, entendeu? Minha senhora, a pessoa está com pressa para ir para casa, eu nem assustado. Assustado e querendo ver, como disse o Ibis, será que o salário dá? Não dá, dia 10 acabou o salário, né? Então, não é? Vão pagar? Exatamente, boa. A gente pergunta lá na UERJ, isso foi pelo nosso 2017, né? Não foi fácil, não, nosso pesão aí que fique 40 anos na prisão. Então o que acontece? Olha só, essa é uma situação onde o Brizola incluiu as pessoas da política. E isso não é qualquer um que sabe fazer. Por isso que eu digo, eu volto, deixa eu ficar, não é negócio de cabo eleitoral, não, é porque realmente é a minha candidata em quem eu vou votar. Tá? É uma satisfação isso, tá? Porque... E é a nossa alternativa concreta, né? Objetiva aí no cenário. Ela sabe, uma enorme responsabilidade vai ser você governar essa cidade, né, Marta? Você sabe disso. É enorme responsabilidade. Exatamente. Já está dado, Chegar lá, o pessoal vai ver e tem que convergir. E tem que ter humildade e parar de se fragmentar. A fragmentação vai ser um desastre. Parar com isso, pô, né? Não pode ter candidato da Lapa. Desculpa ser chato. Nada contra a Lapa, sei lá, a Lapa é a Lapa. Não dá para ser só isso. Não dá para ter o candidato da esquerda oficial. Isso, olha só, nós estamos caminhando para um processo de fascistização global. Global. Isso é um fenômeno de uma maneira geral, né? É um domínio da direita de uma maneira geral. Temos que escolher. Ou abrir esse flanco completamente, não é não, Everton? Ou então escolher alternativas práticas, pragmáticas, objetivas, conscientes, sérias, que é o que a Marta centrada, né? Não é desequilibrada, uma pessoa centrada, né? Conhece a política nacional e do Rio de Janeiro, é isso? Claro. E a consciência que nós devemos ter com os desafios que são colocados para a gente, pô, né? Então, o negócio, Cerqueira e Brizola, como eu disse, né, parte de Brizola, ele salvou minha vida, eu parei nessa parte, né? Porque eu estava ali, né, 17 anos de idade, em 82, tenho 54, eu estava ali vendo o que estava acontecendo. Uma situação de saída da ditadura, né? De sair daquela situação, anistia, né? Em 79, anistia. Entre 79 e 82, um período muito curto.
Eu lembro das manchetes de todas as grandes revistas e jornais. Brizola voltou. Parece que tem uma ameaça, né? Pensa bem. Brizola voltou. Veja, Isto É, o Globo, o Jornal do Brasil. Pode pegar no Google aí. A chamada era essa. Ele nos ombros das pessoas, mão levantada. E o primeiro repórter que perguntou a ele, Brizola era fogo. Era fogo. O primeiro repórter que empunhou falou assim, quem é Leonel Brizola? A pergunta era, hoje acho que um repórter não tem nem condição, se ela é repórter, talvez não sabe nem quem é ele mesmo. Mas, quem é Leonel Brizola? Vai o Brizola diz uma frase que poucos homens podem dizer, viu? Ele diz, eu sou o mesmo. Quantos homens podem dizer isso? Então, quando disse isso, então, né, Marta? Né, Ibis? Aí que foi, diriam os nossos companheiros da religião, aí que danou-se. Aí danou-se. Né, Eliana? Imagina dizer isso, eu sou o mesmo. Eu tenho orgulho de dizer particularmente, com toda a humildade, como professor universitário há quase 33 anos, sou o mesmo. Né, Everton? Não tem esse negócio de ficar fazendo concessão. Está entendendo, Jorge? Está ali um membro do Poder Judiciário, dirigiu o Museu do Judiciário, né? Está aí membro do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Grande abraço, Jorge. Sabe disso, né? Vai abrindo mão, vai abrindo mão. O cenário, claro, pragmático, partidário é importante, mas nós hoje temos que retomar também, ao mesmo tempo, uma discussão um pouquinho mais ideológica. Está difícil, é claro que está difícil, mas um pouco mais ideológica. E isso Nazaré Cerqueira levou com o Brizola. Nós mostramos isso no nosso livro, está em PDF, é disponível, viu, gente? O livro esgotou, acabou. Eu estava olhando hoje, no estante virtual está, sei lá, caríssimo. Teve uma tiragem de 2.000 exemplares, acabou, não existe mais. Tem PDF, tem e-book, chega lá, baixa gratuitamente, chamado Sonho, Coronel Nazaré Cerqueira, Sonho de uma Polícia Cidadã, esgotadíssimo, nem eu tenho. Né? Tão esgotado que está, Eliana, nem eu mesmo tenho. Então, Everton, dá uma olhada lá, como lembrou o Coronel Ibis, o Cerqueira fala de favela, fala de negro, né? Fala de tudo que as pessoas não querem ouvir, Eliana. Todos os assuntos, toda a agenda que ninguém quer saber, o Cerqueira tocou. Em todos os pontos nevrálgicos, pontos centrais e incômodos, feridas históricas do país. Né? Eu, como professor de história há tanto tempo, né, reconheço que, como disse o Ibis muito bem, e a Marta também lateralmente, nós não conseguimos sair desse túnel, né? Então, estamos sempre tentando democratizar o Brasil. Não é? Aquela história, né? Sempre tentando democratizar o país. O país está sempre vivendo na sua instabilidade. Então, o Ibis falou muito de democracia aqui. Pega os cento e poucos anos, Eliana, professora de história, minha colega na UERJ, pode falar melhor do que eu. Sabe, em cento e poucos anos de república, quanto tempo líquido de democracia, gente? Vamos ver o tempo líquido. Então, nós falamos de democracia, não é um problema da crise agora. É uma crise de longa duração, gente. Para citar um historiador muito conhecido, que é Fernando Brodel. É um problema cíclico no país. Desde a proclamação da República. Vamos ver, 1889 a 2019, olha só, ainda tem o cabalístico aí do 9, né? A 2019, o que teve de tempo líquido de democracia, Jorge? O que, Eliana? Companheiros aqui de partido ou não, o que teve aí, né? Não, os candidatos, futuros candidatos, pré-candidatos, pensar que o país lidou sempre com isso no fio da navalha, né? Então, eu digo como cidadão, como eleitor, então tenho, né, a tranquilidade de falar como cidadão, como eleitor, da minha preocupação, né? Minha preocupação. Nós estamos diante de um cenário aí, um cenário desolador. Um cenário na segurança pública, na saúde, na educação, nas relações exteriores. Um cenário desolador, muito complicado, né? Que precisa ser, dizia o Brizola, né? Nós precisamos retomar o caminho. O Brizola sempre falava disso, né? De retomar o caminho. E esse caminho está muito ligado, sem sombra de dúvida,
ao problema do modelo econômico, que o Brizola sempre falava. Modelo econômico de natureza colonial. Lembram disso? Os mais antigos, os jovens que não lembravam, vão lá ler. Ele dizia isso. O modelo econômico de natureza colonial. E o Brizola fazia uma referência histórica importante. O modelo de natureza colonial. Que é isso mesmo, né? Um país como o Brasil, lembrando o historiador Caio Prado Júnior, que sempre se voltou para fora. Nossa preocupação sempre foi olhar, né, Marta? Para fora. Vamos olhar mais para dentro. Para os nossos problemas, para o nosso mercado, para esse povão, como dizia o Brizola, né? Esse povão que está aí, né? Ele falava desse jeito, né? E estava ali no meio do povo, né? Eu lembro de uma entrevista dele no Roda Viva, dei uma olhada depois, tem uma série, né? 2, 3 vezes. Tem uma vez que ele falou assim, eu estou impressionado, eu fico impressionado, eu ando no centro do Rio, passam aqueles meninos, aí estão passando aqueles meninos desse tamaninho, ele fala assim, o Brizola falando, desse tamaninho, passando entre as pernas da gente, tudo pequenininho, correndo, eles são danados. Ele fala assim, né? Roda, pô, a imprensa toda querendo esmagar o Brizola, né? Como lembrou a Marta, já está preso da República. Então, eles vão lá, saem correndo, quando eu vejo, eles estão ariscos. O que eu quero impedir é que esses meninos, depois, eles cresçam e peguem uma metralhadora. Incrível. E aí ele cita o Cerqueira. Aí ele falou assim, e aí eu fiz no Rio de Janeiro uma política de segurança pública, dizem que eu sou associado ao tráfico. Que foi isso que foi dito contra o Brizola, contra o Cerqueira. Essa política de segurança, a rigor, a polícia. Quem não ouviu dizer isso, que a política de segurança pública de Brizola não foi leniente com o crime organizado? Ué, alunos meus cansam de dizer, professor, meu pai diz, porque cada vez eles dizem meu avô diz, meu pai diz, né, porque já sou, professor de pai de aluno, né? Então, assim, né, Helena, chega aquela hora, a hora fatal, né? Fogo. Professor, porque lá em casa disseram isso. Eu falei, não, meu filho. Quem disse isso? Meu pai, teu pai está errado. Manda um abraço para ele. Sempre digo isso. Manda um grande abraço do professor Oswaldo. Mas seu pai está errado, ele é uma boa pessoa, manda um abração para ele, deve ser um excelente pai de família, mas não entende pouca coisa. Pelo menos começa com P, né? Pouca coisa. Né? A palavra é pouco, né? Fica quase a mesma letra, né? Pouca coisa, né? Que sabe disso. Então você orienta teu pai em casa aí. Porque o Cif foi aquele coronel que era negro, né? E que deixou outra vez. Eu falei, para. Tem gente lá na UERJ que até já sabe disso, que assistiu a aula. Falei, professor Oswaldo na aula. A aula lá do Brizola, eles falam a aula do Brizola, que foi uma aula lá minha, que segundo eles, eu não sei disso não, segundo eles, tudo bem, senhora, está lá a senhora olhando, o dedo na boca, vendo a gente aqui, né? Entra, né? Pode entrar. Entra aqui, não, então um negócio, mas não é, Everton, e chamar mais, porque as pessoas estão lá fora, chamar mais, né? Chamar mais as pessoas para dentro, para que elas entrem, né? Porque é essa criminalização que vai chegando no nível muito agressivo, né? Essa, como disse o Ibis, essa militarização que vai chegando na casa das pessoas. E o Cerqueira demoliu, o Brizola demoliu com isso, né? Eu achava, quando jovem, então, né? Achava assim, mais ou menos, né? Porque eu sempre procurei ler, né? E lendo, a gente, né, todos nós sabemos, né? A gente faz as melhores escolhas, né? Ler, talvez seja o maior prazer da vida, né? Então, você não faz merda lendo, né? Então, né, traduzindo, né? Vai ler, né? Vai estudar e tal, né? Por isso os CIEPs, por isso a Escola de Tempo Integral, por isso o Cerqueira apostava tanto na educação. Cerqueira e Brizola são indissociáveis. Você joga moeda, cai lá, vem cara, e joga de novo, cai, você cara de novo. A moeda Cerqueira, Brizola, você joga, cai cara de 2 vezes. É a mesma moeda. É a mesma moeda. Combate à criminalidade, educação, escola, estrutura
de cedo, né? Como o Brizola disse. Hoje eles estão correndo ali na Rio Branco, pelo meio das minhas pernas. Ele falava imprensa paulista, então, que não sabe direito. Imprensa paulista vive dentro do gabinete, né? São Paulo, país ao lado, né? Então, né, vive lá, né? Dentro das suas, né? Aliás, o de Brizola sempre sofreu uma enorme resistência. Enorme, teve enormes problemas políticos para penetrar no eleitorado paulista. Dentre outras coisas, é claro, né? Um Estado profundamente oligárquico. O nosso hoje não é mais nada. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um carnaval na zona. Mas São Paulo tem essa matriz cafeeira, né? Um negócio meio... Quando querem comandar o país, certamente dá problema. Seguramente dá problema, né? Então, você pode ver que eles têm enorme dificuldade de candidatos. Já viram isso? Os últimos presidentes mesmo. O que teve os presidentes? Bolsonaro, Rio, né? Porque Campinas não conta, né? Sinceramente, né? Tem a Unicamp e acabou, né? Então, e o Bolsonaro, né? Unicamp e Bolsonaro. Então, Bolsonaro, antes tem que ter Dilma, o que é? Minas com Rio Grande do Sul, né? Um híbrido. Rio Grande do Sul com Minas. Lula, peraí, não é São Paulo, né? É Nordeste profundo. Claro, fez a vida em São Paulo e tal, mas Nordeste. Antes, o que teve mesmo? Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique, nossa senhora. Então, Fernando Henrique. Como está bem Fernando Henrique, viu isso? 86, está muito bem Fernando Henrique. Né? Que coisa de louco, né? Então, Fernando Henrique Cardoso. Está aí. Ele sobreviveu ao PSDB. O PSDB acabou. E Fernando Henrique está melhor que o PSDB. O PSDB destruído, né? Muito mais novo que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique tem o dobro da idade e tá bem pra cacete, e o PSDB acabou. Então, assim, Fernando Henrique é Rio de Janeiro, né? Tá, tudo bem, Universidade de São Paulo, professor de Sociologia e tal, nananã, mas é Rio. Antes, o que teve? Me ajuda aí, por favor. Collor, nossa, Alagoas com Ipanema. Não, uma coisa mais ou menos assim, né? Com Leblon e Ipanema, um negócio meio, né? Assim, né? Vamos pro Rio e tal, curtir a vida doidado. Então, Itamar, Nossa Senhora, Minas, sei lá, nossa, o negócio, né? Minas Profundo, falecido, morreu, né, Itamar, né? Morreu? Morreu, incrível, olha só, que já matou Itamar, nossa Senhora. Então, eu estou dizendo um negócio, difícil, e mesmo os militares lá, se for cavar, o que é? Figueiredo é Rio, né? Castelo era Ceará, né? Olha, é difícil, São Paulo não emplaca. Porque tem que ter empatia, um pouco, né, de empatia. São Paulo tem empatia com a federação. Nordeste manjou. Olhou e falou, não, voto no Haddad. Não, Nordeste foi lá, o Andrade. Vai o Andrade mesmo. Não sei direito o que é, mas vamos nesse aí. Né? Porque manjou que o negócio não... Então, assim, foi uma virada muito significativa essa. Já estou terminando, o Everton, nosso moderador aqui, já coitado, né? Com o tempo relógio na mão e o professor não para. Que o professor fala demais. O professor fala demais, a gente vai falando. Então, tá um negócio, Everton. Foi uma virada muito importante. E eu lá, né, 17, 18 anos de idade, será que a política nacional é isso? Aí o Brizola me mostrou que não. E me tirou da mediocridade da minha geração. Mostrando lá que dava para ter uma saída. E uma saída onde o trabalho não era só o trabalhador batendo estaca. O trabalho significa um espaço onde o trabalhador está ativo. A ação. O trabalhador se move, a sociedade se movia com o Brizola. Você que está vendo aí, eu sei que tem muito nem é anti-brizolista, né? É ignorante mesmo, né? Não é nem a questão de anti-brizolista, porque a pessoa que é anti-brizolista em 2019 é o ignorante, né? Porque tem que chegar lá, ver o que fez e tal, né? Não pode ser anti uma coisa que não entende, né? Então, vai dar uma olhada, né? Ali nós tivemos políticas sociais. O PDT elegeu uma bancada enorme em 82, federal. Vocês lembram? Uma bancada federal
significativa. Existem estudos sobre isso. Do Juruna ao Agnaldo Timóteo. Aliás, Agnaldo Timóteo morreu, não? Está vivo ainda? Está muito mal, né? Está vivo, está vivo? Hã? Ele é botafoguense. Não pode, não. Nós, botafoguenses, temos que ficar aí, que são poucos. Né? Exatamente, muito. Né? Então temos que ficar aí, somos poucos. Então, foi do Juruna, lembra do Juruna, do índio? Lembra do Juruna? Do Juruna ao Agnaldo Timóteo. Passando por quantos deputados? 54 federais. Exatamente, coisa de louco. Né? Quem mais? Salomão, né? Foi. Bocaiúva Cunha. Flores, não foi? Flores da Cunha? Foi estadual, não lembro agora. Lembro que federal foi Paulo Ramos, Cidinha, nossa, exato. Está no PDT, Cidinha? Então tá, bacana, Cidinha. Então, Cidinha, abraça a Cidinha, né? É sempre muito guerreira, né? Então, quem mais está lá, federal naquela época? O Cibiris Viana, se não me engano, o Cibiris Viana. Enfim, uma bancada também que uma parte vinha do exílio. Miro, né? O Miro foi banhado no Rio Jordão, não lembra? Brizovan? Eu vou batizar o Miro. Isso era fantástico. Vou batizar o Miro, vou deitar o Miro no Rio Jordão e ele vai sair do PMDB, vai se limpar do MDB, né? E vai agora entrar para o trabalhismo. Então eu lembro do Brizola falando, né? Dessa coisa toda. Então, a rigor, nós temos, assim, na política, não é nem uma política de segurança, foi uma política pública, uma política de Estado, ampla, com uma agenda muito consistente que hoje o governador Brizola fez aqui no Rio de Janeiro e tentou implementar isso nacionalmente. Eu lembro das pessoas dizendo: o Brizola pisa no pescoço da mãe para ser presidente. Nossa, que sentido faz essa caó? Que sentido faz essa frase nos dias de hoje? Hoje a pessoa não tem nem mãe, o desgraçado, sei lá, entendeu? Se bobear, a pessoa não tem nem mãe tem. Não é mãe no sentido de não ter tido mãe biológica. Entendeu? É porque, você entendeu, né? Então, assim, a rigor, o momento que vivemos já foi destacado aqui pela Marta, pelo Ibis, a segurança pública é um momento crítico. Nunca as mulheres morreram tanto, né, Marta? Você criou a delegada DEAN, né, Marta? DEAN, né? Então, criou isso tudo. Isso tem que estar na campanha, assim, na ponta de lança, porque o maior eleitor é mulher. Então, na tua campanha, isso é fundamental, se Deus quiser, na tua campanha, o voto da mulher. Porque a mulher tem que saber que essa mulher aí, uma mulher, foi a que criou a delegacia onde ela tem uma assistência. Não é, Ibis? Não é? Isso tinha antes alguma coisa? Não tinha vestígio disso? Tinha, Marta? Isso que eu ia te perguntar. Não, eu sei, mas... mas você colocou o bloco na rua, né? Foi você que chegou lá e pegou a... Então, assim, claro, governador, mas né, nós estamos aqui... Você está representando, digamos assim, né, aquela época também, né, aquele tempo. Então, você materializa um pouco aquele ideal, né, de certa maneira, né, materializa aquele ideal e concretizou, né, digamos, como policial, aquele ideal que os políticos precisam. Porque eles precisam de técnicos que deem ele condições objetivas de realizar os seus sonhos. Mas para isso, esses técnicos têm que ser bons, né? Isso é fundamental. Você tem que ter equipe. Se não tem equipe, né? Mesmo sonho ruim, pesadelo. Tive um pesadelo horrível. Vou destruir a educação do país. Escola ministra da educação, não? Mesmo que você queira pesadelos, vê quem você vai escolher, né? Que às vezes é um pesadelo maior ainda. Então, assim, Nazaré Cerqueira merece toda a nossa vênia, toda a nossa lembrança, nossa homenagem. Falar de um morto sempre tem um grande peso. Eu, particularmente, acredito muito nisso, na energia. Eu vejo muito isso. Tem um peso muito grande. Né? E, sobretudo, um homem que morreu como morreu, assassinado dessa maneira, à traição, né? Abatido lá a tiros, dessa maneira que foi. Num processo, né, Ibis, complicado. Até hoje, sem explicação. Vocês sabem disso, né? Até hoje não tem culpado, né? Não é isso, Ibis? Não tem até hoje, não tem
Quem mandou matar? Onde é que está aí? Está parecendo Marielle. Como é que foi? Não é? Isso também é para as pessoas, né, Marta? Perceberem que tem um negócio, quando os caras vêm, né, Marta? Eles vêm e eliminam. Olha aí, a Patrícia Acioli. Eu tive a honra de ter recebido o Prêmio de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu, o deputado Marcelo Freixo, o advogado Técio Lins e Silva, o Prêmio de Direitos Humanos, pela pesquisa que realizei chamada Prisioneiro das Drogas, com apoio da FAPERJ. Por ocasião desse projeto que desenvolvi dentro dos presídios, dentro do Centro Penitenciário Bangu e nas carceragens da Polinter. Por esse trabalho eu recebi o prêmio com muito orgulho. Pena que naquela situação, vendo as três meninas, as três filhas, né, as meninas, vendo a família, né, foi um momento muito emocionante, momento de muito, assim, de muita honra, mas de muita tristeza também, né? Quando o presidente do tribunal, à época era o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, não era, né, Jorge? Não é isso? Isso. Não é isso? Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, presidente do TJ, RJ, com muita honra recebi pelo trabalho que realizei, considerado pelo Tribunal de Combate ao Crime Organizado, num trabalho que realizei chamado Prisioneiro das Drogas. Aliás, quem quiser, tem documentário, tem cartilha. Eu lembro até na época, o secretário Beltrame me chamou para uma reunião e disse, eu posso usar a sua cartilha? Uma cartilha dirigida aos meninos, crianças de 7 a 12 anos. Posso usar, professor? A reunião ali na Central, sabe, do Brasil, lá no gabinete dele. O senhor professor Oswaldo Monteal, eu falei, senhor secretário, nós podemos usar a sua cartilha aí nos morros, nas favelas? Eu falei, pode, né? O senhor fica à vontade aí. Que as coisas sejam úteis aí. O negócio é gratuito, a cartilha é gratuita aí, está disponível aí. Aliás, quem quiser, ela também está disponível na internet, também em PDF, quem quiser ver, para os seus filhos, netos, para você mesmo. Porque eu me surpreendi, muito adulto, não sabia que nós temos uma parte na... Não é uma cartilha moralista, não, hein? Se antes que alguém... não é questão de legalização, não, isso não é discutido. É uma cartilha de advertência. A sua saúde pode ficar assim, comprometida assim, assim. Você vai ter problemas com a polícia. Os problemas serão esses. Olha, endereços úteis. Onde você pode procurar para você poder se tratar. Já vou ter dá tempo aqui, né? Onde é que você pode se tratar? Quem você pode procurar? Que apoio você pode ter? Ou seja, educação. Isso eu vi na hora do Beltrame. Ele olhou ali e falou, isso aí. E andei pelo Estado do Rio de Janeiro, viu? Muitos convites pelo Estado do Rio de Janeiro, todo falando da cartilha. Conversando com as pessoas e fazendo o que eu sei fazer, sei lá, ou bem ou mal, mais ou menos. Estou lá no meião. Nem muito bem, nem muito mal. Né? Mas ali no meio do pelotão. Que é procurar fazer o trabalho de educador, que é um negócio que dizem que eu sei fazer, sei lá. Né? Até inimigo diz. Então eu devo saber fazer. Né? E trabalhar para a educação do nosso país, que foi uma coisa que sempre o Brizola e o Cerqueira, os textos dele estão eivados disso. O texto do Cerqueira está eivado desse caráter. A educação é um instrumento de salvação do nosso povo. Básica, média e superior. E não é esse negócio, não, Everton, eu juro que eu estou acabando, juro, Everton, agora para acabar. Mas, está dando cota... Eu quero logo dizer que eu sou a favor da cota, sempre fui, viu? Implementei a cota da UERJ, quem implementou foi a reitora Nilceia Freire, mas eu fiz parte da equipe que ela nomeou, na época, para implementar a cota, e não foi fácil não, hein? Porque teve muito professor contra. A batalha foi grande interna, batalha política internamente, me cansou muito, Ibis estava falando, Oswaldo, você está cansado hoje? Eu estou cansado há 20 anos. Entendeu, Ibis? Estou cansado hoje só não. Estou cansado, sei lá, umas 2 décadas pelo menos. E agora mais cansado ainda. Não aqui, né? Vocês me revitalizaram, né? Mas mais cansado é porque enche o saco, né? Tem uma hora que o país enche o saco. Porque a gente vai lá, né? Está velho, né? E chega lá, então, o pessoal tem que levantar, né, não, Eliana? Levantar e fazer coisas, como você sempre pede, né, professora? Eliana é um exemplo para mim, professora do Colégio de Aplicação da UERJ, uma das maiores professoras
da educação média e fundamental que a gente tem no Rio de Janeiro. E ela sabe, não adianta ficar dizendo, a cota põe lá. Parece que está botando o jabuti em cima do poste. Botou o aluno lá, tem que cuidar da base. Já viu o cretino dizendo isso? Tem que cuidar da base para depois. Não, isso é sacanagem com as pessoas. Eu vou pegar alguém na escola básica com 18 anos e vou mandar voltar para a terceira série? Ué, faz sentido isso, Eliana? Ué, tem que ver essa pessoa no ensino superior. Ué, vou botar um menino de 18 anos dentro do CIEP. Quantos anos você tem, menino? Menino. Tenho 30. Tá. Vai aqui na creche. Não. Ele tem que ir, alçar a condição universitária, pô. Né? Então, a educação, claro, básica, infantil, básica é fundamental e média, não é isso? Mas antes tem infantil, não é isso, Eliana? Infantil, fundamental, né? Superior, pós-graduação. Eu já estou batendo aqui na cadeira. Então, peraí. Então, o que eu digo é o seguinte, né? É um momento de lembrança, mas também de lembrança, mas também de tristeza, mas também de alegria, por dizer, como disse, eu termino juríssimo, não sei se existe um neologismo meu aqui, mas como disse a Marta, sobre a presença, com a alegria de ver que o Nazaré Cerqueira está vivo, porque as ideias dele estão vivas. Se as ideias de alguém estão vivas, esse alguém está vivo. Então, o Nazaré Cerqueira está entre nós. Desculpe o tempo, obrigado por me ouvir. Obrigado, professor Oswaldo. Peço desculpa mas a gente tem a transmissão, é sempre muito bom ouvir o professor Oswaldo. Professor Oswaldo, eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu tive a oportunidade de ter o professor Oswaldo como integrante da minha banca, quando eu fiz o mestrado em Ciência Política na UF. E já desde ali eu vi que o professor Oswaldo ele sempre fala muito da questão do trabalhismo, do brizolismo, mas sempre com muita paixão. E aquilo, de alguma forma, sempre me tocou muito. E eu sei que ele verdadeiramente, essa paixão dele, é uma paixão necessária para a gente retomar o fôlego para o trabalhismo de uma forma geral e para o campo popular. Então, muito obrigado, professor. Peço desculpa porque a gente tem essa questão do tempo, mas é sempre muito bom lhe escutar. Pessoal, como eu disse, a gente agora vai abrir aí uma rodada de perguntas. Eu vou pedir para, se alguém da plateia tiver alguma pergunta, levantar a mãozinha aí, e eu vou intercalar com as perguntas que estão vindo aqui pela internet. Então, deixa eu... E pedir desculpa que vocês estão me vendo aqui, vocês aí, aqui olhando no celular, mas é porque eu fico me comunicando aqui com o pessoal da organização pelo celular. A gente ainda não chegou na modernidade de ter o ponto eletrônico, né? Tem pergunta também? Professor, tem pergunta. Então vamos começar aqui pela pergunta da internet. Nós temos uma companheira aqui que é a Caroline Murakami, e ela pergunta aqui o seguinte: os novos PMs sabem quem era Nazaré Cerqueira? Eles aprendem sobre o Nazaré Cerqueira? Temos aqui também a profissionalização das polícias através da formação de forças especiais altamente especializadas não tem um efeito contraditório de afastar o policial do cidadão médio e criar uma cultura policial própria? Como forjar uma cultura onde o policial seja parte da sociedade e não se veja acima dela? E aí gostaria que alguém da plateia também pudesse fazer essa primeira rodada, por favor. Só que não vai sair na transmissão, acho que tem que falar daqui. Faz lá. Só fala o nome, por favor. Olá. Uma boa noite a todos, eu sou Eduardo. É muito importante eventos como esse, ainda mais que a gente precisa discutir dentro do campo da esquerda a segurança pública. Então, a minha questão é basicamente isso: como chegar à população em geral
entender que a esquerda tem um projeto para a segurança pública e esse projeto de segurança pública difere do projeto da direita. Em que sentido? Ok. Vou passar aqui, vamos fazendo, a gente faz o bloco, e aí eu passo para os três, se alguém direcionar, aí eu passo especificamente, mas pode começar. Bom, primeiro eu queria fazer uma correção aqui por um dever de verdade, dizer que as delegacias de mulheres chegam no estado do Rio de Janeiro em 1986. É fácil quando a gente examina a gestão, as duas gestões do governo Leonel Brizola, para ver que foi o momento em que nós tivemos o maior número de implantação de delegacia de mulheres. Eu chego nessa história em 1991. E Marli Preston, que era a única mulher delegada, que foi a primeira mulher a chefiar a delegacia de mulheres. Eu acho que o que o Oswaldo, na verdade, que é sempre tão generoso comigo, né, e deixa a gente sempre muito preocupada, lembrando aqui que a gente não está fazendo campanha eleitoral, que a gente está discutindo aqui, né, a questão de Nazaré Cerqueira, eu acho que o que ele tenta dizer é que a minha história na política e na polícia tem a ver com a luta pelos direitos das mulheres, e eu quero muito agradecer essa referência. E eu quero, assim, falar um pouco do que foi essa última pergunta, que eu vou deixar para o Ibis falar sobre a questão, que foram duas perguntas muito voltadas para a Polícia Militar, mas eu quero te falar, assim, primeiro, acho que o Oswaldo diz isso quando ele fala que a população, ela não quer discutir política, porque, lamentavelmente, a população, quando olha para trás, não acredita que é através da política que a gente faça a transformação social. Então, algo muito preocupante é que hoje as pessoas, o voto é na pessoa e não no compromisso que aquela pessoa tem. Quando a gente olha a trajetória política de algumas pessoas que estão aí na política, a gente vê que não tem identidade nenhuma. Estava na esquerda, foi para a direita, estava na direita, foi para o centro, voltou para a esquerda. Nas últimas eleições, nós tivemos candidatos que, ao longo de 4 anos, tiveram 5 partidos. Então, isso mostra, né, primeiro, que não há identidade política por conta do político, do parlamentar, né, ou daquele que está no executivo, e, por outro lado, mostra também que a política está distante da realidade, do compromisso, da realidade de quem está aí atuando, da realidade da população. E aí eu quero te dizer o seguinte, eu não sei, eu acho que como a gente mostra isso é quando a gente mostra os nossos compromissos, né? O Ibis foi muito feliz quando ele disse que a gente teve a Faroeste, como é que a gente chama isso? Obrigada, a gratificação Faroeste. Na semana passada, 15 dias atrás, e eu quero dizer que eu participei desse movimento, a gente derrotou um projeto de lei que, em última análise, Ibis, era a gratificação Faroeste. E foi tão interessante que, mesmo que nós ali, né, o campo progressista, vamos dizer assim, estejamos num número muito menor, mas foi a nossa presença nas diferentes comissões que permitiu que nós fizéssemos o voto divergente no momento do parecer e permitiu que nas comissões nós ganhássemos em todas as comissões. Então, a gente ganhou na Comissão de Constituição e Justiça, a gente ganhou na Comissão de Segurança, da qual eu faço parte, a gente ganhou na Comissão de Orçamento. Então, para dizer o seguinte, eu não sei se o povo está preocupado em saber quem é de direita ou quem é de esquerda, mas eu acho que é nosso dever, como militantes, de mostrar assim, olha, esse é o meu campo. E o meu campo, aí resgatando um pouco também o que Ibis falou aqui, na verdade, essa mesma sociedade que quer uma polícia, como ele colocou aqui, que eu vou traduzir como bato, prendo e arrebento, não quer o policial dentro da sua casa. Não convida o policial para sua festa de aniversário.
Ele quer o policial tal qual o seu capataz, que possa dar o jeitinho do jeito que ele quiser. Então, eu vivi momentos dentro de delegacia em que eu estava ali atendendo uma pessoa que era vítima, que dizia assim para mim, eu nunca pensei em ter que entrar numa delegacia. Porque quando olha para a gente, olha como uma figura menor do que a sua figura. Então, eu acho que é mostrar o nosso compromisso com a cidadania, o nosso compromisso com a educação, o nosso compromisso com a igualdade. Ainda falando de Brizola, Brizola fez a Delegacia dos Crimes Raciais, em outubro de 94. Em janeiro de 95, Marcelo Alencar, numa canetada sem nada, num decreto, acabou com a Delegacia dos Crimes Raciais. Ano passado, a intervenção entendeu da necessidade de criar uma delegacia de crimes raciais para enfrentar não só os crimes raciais, mas também a intolerância religiosa. Se nós tivéssemos mantido este compromisso, a gente talvez não estivesse vivendo hoje a atuação da milícia dentro, destruindo os terreiros de matriz africana. Então, eu acho que é a gente mostrar qual é o nosso lado e mostrar que o nosso lado é em defesa da população e também em defesa dos policiais. Porque o Nazaré Cerqueira, ele sempre valorizou o policial militar, entendendo que policial não vem de Marte, nem vem de Vênus, o planeta do amor. Policial é fruto dessa sociedade que é injusta, desigual e não solidária. Acho que foi a Caroline que perguntou, né? A Caroline faz duas perguntas muito interessantes. Olha, Caroline, a gente fala, ou falava, né? Eu me aposentei na PM em 2016, comandei 2 escolas na polícia, a academia que forma os oficiais e a Escola Superior de Polícia. A gente falava do Nazaré Cerqueira, quando a gente tinha que falar de polícia comunitária. Então, o Nazaré Cerqueira surgia dentro desse contexto de trazer para o Brasil essa experiência que ele traz dos países do Norte e das experiências implementadas nos 2 governos Leonel Brizola. E se lia um pouco dos textos dele. Agora, estudar Nazaré Cerqueira na sua profundidade, na atualidade dos seus textos, como textos vivos, isso não se faz. Acho que em outros estados da federação, as ideias de Nazaré Cerqueira penetraram muito mais, por incrível que pareça, do que no próprio Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não conseguiu fazer com que as ideias de Nazaré Cerqueira efetivamente se espraiassem para o conjunto da população, porque o governo Brizola foi um governo sabotado. Foi um governo que essas elites que governam o nosso país fizeram de tudo para que não vingasse, justamente porque, se tivesse vingado, ele teria sido presidente da República e a gente não estaria vivendo a tragédia democrática que nós estamos vivendo hoje, eu tenho absoluta certeza disso. Então, objetivamente, respondendo a tua pergunta, se fala sim Nazaré Cerqueira, mas não com a intensidade, com a profundidade e com a atualidade que eu penso que deveria se falar. E você toca também, na tua segunda pergunta, numa questão muito interessante, que é a questão das forças especiais, né? Do modo como elas atuam, e eu diria até mais, da mentalidade que conduz essas instituições. E aí a gente está numa questão que é muito cara para o Nazaré Cerqueira, que é a questão da militarização. Esse é um tema fundamental. E de quanto é nociva a ideia de militarização quando a gente fala de segurança pública. E aí é preciso fazer uma distinção que a gente nem sempre faz, mas que o Cerqueira faz nos textos dele, entre modelo de administração militar, estatuto militar e militarização, como uma mentalidade, como uma ideologia. Há uma diferença que a gente não entende, né? A França tem uma polícia que se organiza num modelo de administração militar. Mas é impensável uma ação da polícia francesa, da gendarmerie, como acontece no Brasil. É impensável que um gendarme olhe para uma parcela da sua população como se essa parcela fosse inimiga, que é o que acontece hoje no Brasil. Não só no Rio de Janeiro, mas em boa parte do território nacional.
aí tem uma questão fundamental. A militarização é uma resposta para uma política pública de segurança construída a partir da guerra. Se o gestor, se o administrador, se o chefe do Poder Executivo pensa a segurança pública no paradigma da guerra, se ele acha que o traficante de drogas é um inimigo público, precisa ser varrido a tiros de fuzil, se a guerra está no horizonte político, a resposta é a militarização. E aí você vai pensar em tropas especiais construídas a partir dessa perspectiva, que é a tragédia brasileira. Então, militarização e modelo de administração militar são coisas completamente diferentes. A gente pode ter uma polícia civil, ou seja, amanhã a polícia militar deixar de ser militar, deixar de se estruturar como uma organização militar, passar a ser uma instituição civil, mas se a guerra estiver no nosso horizonte, se a gente achar que o modo de enfrentar o criminoso é com tiro, é com guerra, a gente vai ter militarização. E não vai ter resultado algum, que é o que a gente vem colecionando, fracassos sucessivos nos últimos 40 anos. Eu acho que aqui, a política de drogas, ela foi um elemento muito ruim, no sentido de fazer com que essa mentalidade da guerra, essa mentalidade belicista que a gente trouxe da doutrina de segurança nacional, na minha opinião, é o elemento deformador da segurança pública que a gente herdou da ditadura. A guerra às drogas que a gente passou a adotar com esse viés policialesco, belicista, na metade dos anos 70, ela fez com que essa mentalidade da doutrina de segurança nacional passasse e sobrevivesse à Constituição de 1988. As políticas públicas de segurança continuaram rodando a partir dessa perspectiva. A gente só trocou. O inimigo não seria mais o subversivo, o comunista. Se bem que agora o comunista voltou a ser inimigo, né? Passou a ser o traficante de drogas, mas as políticas públicas continuaram rodando nessa ideia ou nessa mentalidade de que segurança pública se enfrenta com guerra. Se tem guerra, tem militarização. Se tem guerra e tem militarização, tem inimigo. E se o inimigo está no horizonte da política, tem estado de exceção. Aí é que está o perigo. O inimigo, uma política que gravita em torno do inimigo, gravita em torno da guerra, é uma porta aberta para o estado de exceção. Tem a Constituição, mas você imagina o seguinte: não, eu estou enfrentando um inimigo muito poderoso, então eu tenho que excepcionar. Não dá para enfrentar esse inimigo que é tão poderoso com uma Constituição que diz que dignidade da pessoa humana é valor. Então eu faço de contas que não estou vendo o que está acontecendo na favela. Entra como desculpa. Se você tem uma situação excepcional, você precisa de mecanismos excepcionais. E a desgraça está montada. E o horror está montado. E você começa a corroer a democracia por dentro. Até que ela vira apenas uma casca, que é o que está acontecendo hoje. Aí você tira uma presidenta da República também. Os fins ficam os meios. Tudo dentro da Constituição. E tudo essa reforma na segurança pública, nas instituições policiais, na mentalidade da política pública, que foi a grande bandeira de Nazaré Cerqueira, era tão importante naquela época como é tão importante hoje, porque a gente não fez o dever de casa. A gente não fez. A nossa segurança pública continuou rodando na perspectiva da guerra, a gente continuou formando policiais militares através de um espelhamento absurdo com as Forças Armadas, como se polícia e exército fossem a mesmíssima coisa, quando não é. E o resultado está esse aí. O resultado está esse aí. Uma democracia corroída a partir de dentro. E uma Constituição, um Estado democrático de direito, que hoje é apenas uma casca. E o desafio para a nossa geração é isso, é dar substância a isso. É retomar isso. Por isso a gravidade e a responsabilidade que pesa sobre cada um de nós no momento que a gente está vivendo hoje. Eu só queria completar, porque eu acho que a tua pergunta é bacana também.
eu acho que a gente do progressista, a gente de esquerda, a gente é muito bom, às vezes, para diagnóstico, para fazer diagnóstico, e na hora da gente consolidar isso num programa ou numa mensagem, para a pessoa mais simples, a gente não consegue fazer isso. Eu acho que o nosso desafio, a direita sabe fazer isso. Ainda que do jeito mais horroroso possível. Como é que é o seu problema do crime? Dando tiro na cabeça dos outros. Matando. Bandido bom é bandido morto. Uma frase imbecil, horrorosa, mas que todo mundo entende. Afinal de contas, quem está sofrendo na carne a opressão do tráfico, a opressão da milícia, entende isso, por mais horroroso que seja, como uma medida concreta, que pode aliviar o sofrimento dela. Enquanto nós do campo progressista, muitas vezes fazemos um discurso maravilhoso, citamos grandes pensadores, citamos Marx Weber, e por aí afora, e a pessoa do outro lado que está passando esse sufoco não consegue entender. Parece que a gente está falando grego. Eu acho que o desafio para a gente é transformar essas ideias numa linguagem que chegue nessas pessoas que estão sofrendo essa opressão. E eu acho que a gente tem capacidade para isso. Os textos do Nazaré Cerqueira, eu acho que são textos muito potentes no sentido de transformar ou de traduzir questões tão complexas como essas que envolvem a segurança pública numa linguagem que as pessoas entendam. Boa noite a todos. Meu nome é Arlindo, eu sou da Associação de Empregados de Hotelaria. Estou muito contente de estar aqui. Acabei também voltando um pouco no passado, eu tenho 56 anos, em 82 eu tinha 19. Votei no Brizola, no Daci, depois no Brizola, e depois, um tempo depois, no Garotinho, quando ainda estava no PDT. Essa política, né, do Nazaré Cerqueira faz lembrar, né, aqueles tempos em que a gente não tinha essa matança que tem hoje, né? Um verdadeiro extermínio de pobres, né, e pretos. E eu vejo assim que cada vez mais, se fosse o meu ideal, né, que a esquerda, a centro-esquerda pudessem se unir para combater essas nuvens negras aí de fascistas, né, que chegaram no poder aí, né? Então, falando essa linguagem que muitas vezes esse que não entra aqui, né, entende, né? E o que a gente precisa é falar para eles, né? Eu acredito que não é matando o bandido, né? Não é matando o bandido, porque vai matar o João e daqui a pouco tem lá o Pedro na fila, porque a pobreza é muito grande. A questão toda é o saneamento básico, é a educação, é tratar as mães, as crianças, né? A gente tem que romper definitivamente em levar a questão social, né, para as favelas, para as áreas mais pobres. E isso se faz com dinheiro também, né? Nós precisamos definitivamente apostar no turismo. Eu sou da área de hotelaria, né? Eu tive em algumas reuniões, a deputada talvez não vai lembrar, mas eu tive algumas reuniões lá na delegacia de turismo, do turista, atendimento ao turista, né? E, assim, o Rio de Janeiro tem um potencial imenso, né? Com seus atrativos naturais, culturais, uma população que acolhedora. É impraticável a gente já receber somente 1.200.000 turistas por ano com o que nós temos, com uma população de 6.300.000 pessoas, quando Barcelona, com apenas 1.600.000 pessoas, recebe cerca de 30 milhões de turistas por ano. Ou seja, nós podemos avançar muito nesse setor. E se a senhora, sendo eleita, eu espero que a senhora trabalhe forte aí para a gente desenvolver o social. E gostaria de saber, na sua opinião, hipoteticamente, a senhora não está em campanha, evidentemente, uma vez eleita, qual é a sua principal plataforma? Desculpa. Obrigado. Tá. Assim, de qualquer forma... Alô? Som.
Assim, a dona Marta, de alguma forma, respondeu sobre essa questão da população, do cidadão estar desacreditado da política, né? Eu fiz elaborei uma pergunta que eu acho que você respondeu, mas assim, se você puder falar um pouco mais, e é também relacionado no final à política de segurança pública. A pergunta é a seguinte: você não acha que a população está desacreditada por falta de uma representatividade e uma política pública do medo, sabe? Eu falo isso em relação às reformas. As reformas que vêm acontecendo, que logo em seguida o cidadão fica instável. Então, aí ele, vou dar um exemplo aqui, aí ele olha para o Rio de Janeiro e vê uma situação de violência que é incentivada também pelo nosso governante, né, o Witzel, eu não sei se eu posso falar assim dessa forma dele, enfim, e o que acontece nas comunidades, no que se refere assim, os assassinatos, porque aquele sangue muitas vezes não fica só lá em cima, ele desce de alguma forma energeticamente para a sociedade. Isso é uma realidade, né? Porque eu acho que o assassinato é uma coisa muito radical, assim, de certa forma. Assim, eu moro na Tijuca, assim, eu não moro propriamente em comunidade, mas eu ouço os tiros e de alguma forma a gente sempre fica sabendo de alguma coisa. E eu queria saber, de certa forma, você não acha que a população ela criou um estigma no que se refere à atuação do Estado, do poder, sabe? A forma dele usar o poder assim de forma violenta e que isso aí tá na energia do povo de alguma forma, sabe? Dá licença. Bom, para ser bem sucinto aqui, a minha pergunta diz respeito, a gente fala muito da necessidade de uma polícia mais comunitária e os conselhos comunitários seriam talvez um meio de estabelecer isso da melhor forma. Será que não teria como, através via a Alerj, ou se já existe algum projeto hoje, poder esclarecer um pouco mais dele para institucionalizar isso? A gente sabe que a polícia é de responsabilidade do governador, mas se não teria como, através do legislativo, atuar nesse sentido para estabelecer isso como via de política pública. Obrigado. Eu queria começar lembrando que o Oswaldo falou aqui. Nossa, a gente está aqui, quando a gente chegou, tinha muita gente, vai dar 8 horas, a cidade vai, o povo vai desaparecer, e a gente se faz uma pergunta dizendo assim, as pessoas não estão frequentando a rua porque têm medo ou porque estão sem dinheiro? Então é mais ou menos uma coisa, né? Eu não vou para a rua, eu não vou para o bar porque eu tenho medo, porque eu não tenho dinheiro. E aí, se eu não vou para o bar, eu não faço essa economia, pelo medo, eu não faço essa economia girar, eu não me apercebo que 1/3 do primeiro emprego entra pelo comércio. E aí você lê o jornal, alguém fala assim, o turismo é o novo petróleo. Mas repara bem, sabe quem criou a delegacia do turista? Leonel de Moura Brizola, que está perpetuando até isso. Sabe quando foi isso? 1992. Então, Brizola, quando cria a delegacia do turista, ele faz assim, ele cria a delegacia do turista com policiais que falam vários idiomas e, ao mesmo tempo, Ibis, ele faz o caráter especializado, que foi feito na pergunta anterior, mas não é o especializado, né, do confronto, é o especializado do policial militar, do batalhão de turismo, que vai ser identificado pelo turista estrangeiro ou turista nacional, porque ele tem uma braçadeira diferenciada. Então, é o policiamento que vai ser feito no turismo que vai usar a bicicleta, que vai fazer com que o policial militar não esteja de farda, mas esteja de bermuda na praia. Eu estou contando isso para dizer o seguinte, é possível escolher a estratégia de fortalecimento como turista e como turismo e adequar a política de segurança para fortalecer o turismo. E o que por trás disso eu tenho o quê? A qualificação do profissional, o aperfeiçoamento do profissional, a valorização do profissional. Então, um policial militar que está lá de bermuda fazendo policiamento da praia, ele é visto de forma diferenciada e se sente, sim, qualificado para aquele atendimento. Então, a gente entender que, de alguma forma, segurança pública é política estruturante.
E aí, na tua pergunta, para dizer assim, ao longo desses mais de 30 anos, nós não decidimos aonde a gente quer ficar. Porque a gente não entendeu ainda, e aí eu estou falando, acho que o Ibs, eu vou me assenhorar dessa tua fala, quando ele diz que a gente não sabe colocar isso de uma forma tão boa quanto os menos progressistas. Ou seja, o bandido bom não é o bandido morto, o bandido bom é o bandido preso. Porque a prisão é o começo de uma outra investigação. Então, assim, eu não quero prender apenas quem está vendendo. Eu quero prender, eu quero impactar, lembra do filme Siga o Dinheiro? Eu quero impactar a estrutura financeira que está por detrás do tráfico. E quando o Ibs coloca aqui os dados do homicídio, né? Perdão, os dados da prisão, a gente pode dizer que foram mais de 60 mil pessoas mortas, mais de 6 mil mulheres vítimas de estupro. E esse dado não é um dado da realidade, porque tem mulher que foi violentada e não tem coragem de ir à delegacia. Então, para dizer assim, mas enquanto está acontecendo lá longe, eu não estou preocupada, porque é mais ou menos, se a gente traduzir isso para o âmbito da educação, para o meu filho, hoje, eu quero que ele fale espanhol, inglês, francês, mandarim, que é a língua do futuro, mas para o filho da empregada, ele pode ser pedreiro. Olha, eu sou filha de dono de padaria, tá? Mas o que eu quero dizer, o seguinte, para o meu filho eu quero uma educação holística, para o filho da minha secretária, eu entendo que ele pode ter um outro tipo de qualificação que não seja aquela que eu tenho. Então, nesse contexto, eu acho que a gente não enfrentou a questão da segurança, e aí cada vez mais as pessoas estão com medo, e eu quero dizer uma frase, sabe, você estava falando do que é o domínio do tráfico e da milícia, e um dia numa delegacia, uma faxineira falou para mim assim, delegada, lá na comunidade a gente reza para a filha da gente nascer feia. Gente, eu fiquei tão envergonhada, o que ela quis dizer com aquilo? Fiquei envergonhada assim, eu não protejo essa mulher. Eu não consigo proteger essa mulher, porque ela reza para a filha dela nascer feia, porque se a filha dela nascer bonita e o tráfico desejar, ela não sabe o que fazer, e eu, como polícia, não protejo essa mulher. Então, é esse raciocínio que o Ibs colocou aqui. Ela vai aceitar que bandido bom é bandido morto, que é menos alguém que está ali para ameaçá-la. Então, eu acho que a gente tem que definitivamente escolher o nosso lado. Escolher o nosso lado é dizer assim... é o que o Brizola falou, que os meninos lá no centro correm, né? Ou seja, ele quer dizer assim, eu não quero que esse menino amanhã porte um fuzil, né? Então, o que eu tenho que fazer? Investir em educação, investir em política pública, investir cada vez mais, né, nessa rede de solidariedade e que a gente seja capaz de sentir a dor do outro, né? Porque aí a gente vai fechar a nossa janela, vai ligar o nosso ar-condicionado para não ouvir o tiro. Mas a gente tem que sentir a dor do outro, né? Como hoje isso está mais próximo da gente, a gente quer uma solução rápida. E a solução rápida não está aí. Não há solução, não há remédio rápido para isso. A gente tem que ter planejamento, investimento e valores perpétuos ao longo da nossa vida. Falei demais, deixa o Ibs falar um pouco. Eu só queria... Qual é o teu nome mesmo? Fernando, que eu acho que um desafio muito grande que a gente tem hoje é o de ressignificar a política. As pessoas precisam entender que se elas não comem, é por causa da política ou por causa da falta dela. Se a gente não tem segurança pública, é por causa da política ou da falta de política pública. Não tem nada mais importante para a gente do que política. Porque a gente não é indivíduo só. A gente é indivíduo que vive com um monte de outros indivíduos. Não tem jeito de viver sozinho. Então a gente precisa da política. A política é como se fosse uma segunda natureza da gente. Agora, não é por acaso que a política está degradada. Tem todo um interesse econômico para que a política não seja o centro, mas o centro seja a economia. Esse é o ponto. Para isso, você precisa depreciar a política.
Você precisa falar para as pessoas, e a mídia está aí para fazer isso, 24 horas por dia, para dizer que política é uma coisa sem sentido. O Estado não serve para nada, não precisa do Estado. Né? Não precisa. Bota tudo na mão da iniciativa privada que o mercado resolve. Esse Deus. O mercado não é um Deus. Está muito longe disso. Então, o desafio que a gente, que acredita na política, tem, é fazer com que quem perdeu a fé na política, volte a ter fé na política.